Minha gente, foram abertas na noite da última terça-feira as ações do Maio Amarelo aqui em Linhares, abertas oficialmente, né? São diversas ações durante todo este mês, ações de conscientização para um trânsito melhor. Hoje nós recebemos aqui o presidente da Associação dos Deficientes de Linhares, a ADEFIL, José Geraldo Giovanni, que atende a dezenas de pessoas vítimas desses acidentes que acabam sofrendo amputações, enfim, perda de membros e vão procurar auxílio lá. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo, Cláudio. Zé Geraldo, você participou ontem, né, da abertura, né, dos trabalhos do Maio Amarelo e realmente se discutiu muito essa questão, né, dos acidentes que aqui em Linhares são muitos, sobretudo nos bairros, e que muitas vezes deixam sequelas gravíssimas, né? Assim, muito bacana ontem, né, a abertura das comemorações do Maio Amarelo, uma campanha que ela tem por objetivo de está chamando a atenção da sociedade para a prevenção do acidente de trânsito, né, principalmente na nossa cidade. E nós que estamos lá na Associação dos Deficientes, nós recebemos uma demanda muito grande. E nós observamos que nos últimos anos tem aumentado muito as pessoas com perda de membros. Perna por completo, ou às vezes é amputação no meio da coxa, às vezes é amputação abaixo do joelho, amputação de pé, tudo em consequência de acidentes que acontecem na nossa cidade aqui no dia a dia. Pois é, na palestra lá, o Coronel Herbert, que inclusive deu uma entrevista minutos antes, horas antes aqui para o nosso telejornal, ele falava desse alto índice e que na maioria dos casos, pelo menos 80%, envolve principalmente motociclistas, né? Um número alarmante esse, né? Exato. A maioria, eu diria que 90% das pessoas que nós recebemos lá, que chegam até nós, elas são vítimas desses acidentes por estarem usando motos. Eles estavam pilotando moto. Qual foi o seu acidente? O que foi que provocou a amputação da sua perna? Foi moto. Perdeu o movimento do braço porque rompeu o plexo braquial, perdeu o movimento. O que foi? Foi moto, foi atropelado, cair. O pé amputado, o que foi? Foi moto. Então, apesar de que o coronel ontem lá do bombeiro falou que os números em 2016 de acidentes teve uma queda, mas essa questão das sequelas, elas são graves, entendeu? Pois é, a gente inclusive até viu lá o depoimento, né, o testemunho do Robson, que o Robson tem uma história de vida, de superação, é um servidor municipal, um guarda municipal, que em 2010, trabalhando lá em Pontal do Ipiranga, foi fazer uma ronda ali no riozinho, né, no Pontal, no riozinho ali do Pontal do Ipiranga, e acabou sendo atropelado, né? Ele estava de moto, na verdade foi atingido por um carro que vinha na contramão e ele ficou assim, quase que morreu, né? Estava no cumprimento do dever e acabou sendo vítima, né, da violência do trânsito, como ele mesmo colocou lá. E uma coisa assim que nos chama também a atenção, Cláudio, essas pessoas que nos procuram de uma faixa etária de 18 até os 28 anos. Então é um público jovem, né? É um público jovem que está ficando assim, incapacitado, né, em consequência das sequelas irreversíveis que tem provocado o trânsito. Se a gente fizer uma conta rápida, os prejuízos são enormes, né, Zé Geraldo? Porque imagina, um rapaz que está em plena juventude aí, né, com a força máxima para trabalhar, para sustentar a família, de repente se vê em cima de uma cama, né, ali sem poder trabalhar, aí claro, tem que ter o auxílio do governo ali para poder custear as despesas, que muitas vezes não é possível, né, em função de ser um recurso às vezes curto, e traz um transtorno para a família inteira, né? É toda uma readaptação, né? Porque ele vai passar por uma reabilitação física, porque ele tem que aprender a lidar com aquela situação, na questão de prótese e tudo mais. Depois passar por uma reabilitação profissional, né? Porque às vezes ele não pode desenvolver, se ele estiver trabalhando, ele talvez não pode mais exercer aquela atividade que ele exercia, ele vai ter que ser remanejado para um outro setor. Trabalho, né? Se ele tiver a sorte de ter uma carteira assinada ou pagar o INSS, ele ainda pode receber um auxílio acidente ou doença pelo INSS. E o pior é quando as pessoas chegam que falam assim, olha, eu estava desempregado e não tenho INSS. Né? Aí realmente o problema é muito maior, aí né? que fica mais difícil ainda. Né? E uma coisa que chama atenção, né? Você como cidadão e a sociedade, a gente andando aí pelos bairros, quem você vê jovem, amputado, andando de muleta ou já usando uma prótese, você pode ter a certeza que foi acidente de moto.
Realmente os números são alarmantes, inclusive nos dados apresentados pelo o coronel Herbert. Lá os números também financeiros, né, o custo que isso tem para o serviço público, porque ele dizia lá, né, o acidentado que chega, ele tem prioridade no atendimento. Exato. Uma pessoa que estava com a cirurgia marcada lá, uma cirurgia até com uma certa urgência, ela vai ter que ser deixada para o outro dia, Exato. porque o acidentado tem prioridade. Vai ter prioridade. E foi aquilo também que o prefeito Guerino Zanon colocou nas falas dele, que ele esteve ontem reunido com o secretário de Saúde em Vitória, e o secretário demonstrava uma preocupação muito grande, que já não disponibiliza mais o Estado já não tem mais recursos para poder bancar esse tipo de atendimento. Tão grande o volume que está de acidentados, né, e que são recursos que tem que ser investido em cima. Próteses são caras, as cirurgias são caras, então todos os recursos utilizados são caros, então acaba onerando o Estado, o município, enfim, é uma cadeia que provoca. De recursos aí que realmente tem que ser. Ô Zé Geraldo, agora em relação ao atendimento que a Defil faz, como é que é feito? Primeiramente, o que se faz quando uma pessoa que sofreu a amputação de um membro, ficou inválida ou com a mobilidade reduzida, que tipo de atendimento vocês dão lá na associação? Geralmente as pessoas elas nos procuram para poder tomar conhecimento dos seus direitos. Aí nós colocamos as diversas situações que a lei beneficia as pessoas com deficiência. Muitas vezes também ele vai em busca de um passe livre, né? Porque nós temos uma lei no município que isenta as pessoas com deficiência do pagamento de passagem no transporte rural e urbano. Inicialmente é isso aí. Inicialmente é isso daí. Também nos procura para a questão do mercado de trabalho. Entendi. Né? Porque tem situações que o cidadão ele sofre um acidente, passa por uma amputação e muitas vezes a empresa acaba demitindo, né, para poder não querer reaproveitá-lo, reabilitar numa outra função. Então ele nos procura para poder tentar uma recolocação no mercado de trabalho. E aí é onde que a gente cadastra ele e encaminha o currículo para as diversas empresas do município que trabalham, que tem mais de 100 funcionários, precisam cumprir a lei de cotas, para poder a gente tentar recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. E, na maioria das vezes, a gente consegue, graças a Deus, estar conseguindo colocar essas pessoas, o que faz muito bem para ele. Claro. Porque ele está voltando ao mercado de trabalho, ele está em contato com um grupo de pessoas, então aquilo vai ser bom para o psicológico dele, né, ele se relacionar com as pessoas e levantar a cabeça e continuar seguindo de novo. A gente falou desses números aí, né, de pessoas que sofrem acidentes e que depois procuram se recolocar no mercado de trabalho, outras não conseguem, mas não estamos citando aqui o número de mortes, né, que é altíssimo também em função desses acidentes. A gente bate na tecla da questão das motos em função da fragilidade que o motociclista tem, não tem proteção alguma, mas há muitos motoristas também imprudentes, né, no trânsito aí, e que provocam acidentes e acabam sendo vítimas também. E isso assim são as pessoas que nos procuram, né? Nós temos assim informações, até às vezes que o familiar nos procura, que nós temos muitas pessoas que estão em cima da cama. Porque não sofreram uma amputação, foi fratura de coluna. Né? Então, aí não tem mais essas pessoas estão exclusas da sociedade, entendeu? E elas mesmas têm assim, uma resistência em querer sair, buscar um convívio social e tudo mais, e acabam vivendo tipo como se fosse vegetando em cima de uma cama. Pois é, gente, está aí a importância desse mês, né, Maio Amarelo. Parece até ser uma coisa insistente, todo ano se fala disso, mas é preciso falar. É preciso falar, entendeu? É preciso falar, porque aquilo que foi colocado lá, né, no Brasil, a cada minuto acontece um acidente de trânsito. Né? Então, assim, quando o cara perde um braço, uma perna e fica vivo, graças a Deus, né? Pior quando ele perde a vida. E nós também temos, Cláudio, aqui em Linhares, muitos profissionais, motoristas profissionais, que não aqui em Linhares, mas assim, no cumprimento do seu dever, trabalhando por esse país, também sofreram um acidente de trânsito e hoje estão numa cadeira de rodas também. Pois é. E a gente tem assim um volume bem considerável de pessoas que caminhão tombou, caminhão bateu, aí fraturou coluna, está numa cadeira de roda. As pessoas estão trabalhando, estão lutando para poder sobreviver e superando as suas dificuldades. E às vezes uma atitude simples que poderia evitar tudo isso, né? Aquele minutozinho que a gente às vezes não tem paciência de esperar um pouco mais. Exatamente. Né? Andar um pouquinho mais devagar. Algo que realmente poderia evitar todo um sofrimento para a família inteira, né? E querendo ou não, né, a questão da falta de atenção, né,
é primordial, entendeu? Você, entendeu? Fica cego de um momento para o outro, né? Perfeito. A gente vai continuar repercutindo esse assunto durante todo o mês, o Maio Amarelo, importantíssima campanha, para a gente nunca deixar de pensar que isso é muito importante e está sempre em mente que a atenção no trânsito, os cuidados, a obediência à sinalização, ela realmente deve ser seguida sempre para se evitar acidentes. José Geraldo Giovanni é o presidente da ADEFIL, Associação dos Deficientes de Linhares, falando desse público aí, né, que está sendo atendido lá de acidentados. José Geraldo, obrigado pela presença. Eu que agradeço e fica, né, a mensagem para que as pessoas elas possam ter mais atenção no trânsito, serem mais prudentes, porque hoje o camarada está aí perfeito, de repente cometendo irregularidades no trânsito, mas de repente ele pode se deparar numa situação de incapacidade aí que vai trazer um grande prejuízo na vida dele, na vida dos familiares e de amigos também. E numa fração de segundo. E numa fração de segundo. Obrigado pela presença, a você da Grande Vitória que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região, deixe seu recadinho, participe conosco no nosso canal no facebook.com/TV Sim Linhares. Reveja todo o nosso conteúdo por lá e também pelo nosso canal direto no YouTube. No telefone, para você falar conosco é esse aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.